uma coisa. Você sabia que 1 em cada 8 pessoas vai ter um cálculo renal em algum momento da vida? Olha, e detalhe, viu, gente? Ó, os homens, eles têm mais chances, né, de ter o problema do que as mulheres. Olha só, tá? Então, homens, se cuidem. Mas quais são os sintomas? Você sabe como tratar isso? A gente vai conferir a partir de agora. Solta aí. Pedras nos rins. Até o nome todo mundo já tem um certo receio, porque sabe que para expeli-las é uma dor considerada até muitas vezes comparada com a dor do parto. Então é melhor se prevenir para que os seus rins funcionem normalmente e aí você tenha vida longa e mais saudável. Por isso a gente convidou o urologista Rafael Mourato para conversar com a gente sobre esse assunto, que é tão sério e parece que está um pouco mais comum. Essa impressão realmente procede e a gente sente que as pessoas estão falando mais sobre o assunto. Por que será? Que tipo de hábito a gente está tendo que está desencadeando esse tipo de doença? Cada vez mais nós vemos pacientes sofrerem com os cálculos renais e isso acontece na nossa realidade, porque as pessoas se alimentam cada vez mais também de alimentos industrializados, que são ricos em sódio. O excesso de sódio é um dos fatores que contribui para a formação de cálculos renais. A outra situação é que cada vez mais as pessoas bebem menos água. Essa nossa vida corrida, todo mundo trabalha o tempo todo, muitas ocupações, faz com que nós esqueçamos de beber água, que é um dos fatores fundamentais para diluir os sais, o que a gente toma, o que passa pelos rins e evitar a formação de cálculos. Então, cálculos ou pedras, tanto faz, a doença, o problema é o mesmo. Isso, exatamente. São duas formas de chamar, cálculos renais ou pedras nos rins, como é mais conhecido popularmente, é a mesma doença e é uma doença que causa bastante incômodo. E aí os homens relatam, assim, dores de fato muito intensas, né, para expelir, então, essas pedras. Há, de fato, um acometimento maior nesses homens ou é porque os sintomas da doença são mais intensificados? Não, ela acontece da mesma forma em homens e mulheres. De fato, é comum a gente saber que os homens eles têm talvez uma maior sensibilidade à dor, não é isso? E talvez se queixam um pouco mais de dor. Mas a dor, independente de ser homem ou mulher, é uma dor intensa, de fato, como você bem disse, uma dor comparável com a dor do parto ou a dor de quem tem câncer, imagine. É uma dor muito intensa e realizar o tratamento dessa dor e o tratamento do cálculo são fatores fundamentais para aliviar o sofrimento de quem passa por isso. E aí, falando nessas dores, a gente sabe que está ali naquele rol de sinais e sintomas que podem indicar que aquele paciente tem cálculo renal. E aí muita gente fala de uma dor que irradia de uma parte para outra do corpo. O que tipo de sinais a gente pode, então, ligar o alerta? Então, é bem interessante isso. Normalmente, os cálculos renais, eles só vão doer depois que eles causam obstrução do canalzinho do xixi, chamado ureter. Não é o canal por onde sai o xixi que a gente está acostumado a ver, é lá dentro no rim. Então, quando esse cálculo ainda está no começo da saída, ele pode dar uma dor na região lombar, que se irradia para as costas. Quando ele vai prosseguindo no seu caminho e já está perto da bexiga lá embaixo, ele pode dar uma dor na região, como se fosse uma infecção urinária, na região aqui de baixo, que se irradia tanto para a região da virilha, a parte interna da coxa, até mesmo a parte genital pode sentir também esse tipo de crise de dor devido aos cálculos renais. Então, dá para ser confundida essa dor com outras doenças. Então, é importante fazer uma sondagem correta. Exatamente. É muito comum pacientes que têm dores na coluna, por exemplo, é um tipo de dor bastante comum, acharem ou acreditarem que essa dor é devido a cálculos renais e vice-versa também. Muitos pacientes que nos procuram com cálculos muito pequenininhos nos rins de milímetros, 5 milímetros, 4 milímetros, que não são causa de dor, irem ao consultório quando, na verdade, o que eles têm são dores da coluna. Se você tem essa dúvida, é importante buscar a ajuda de um médico, auxílio, para identificar de onde vem a sua dor. E aí a gente está falando das dores, mas eu tenho aqui uma listinha de sintomas, né? Náuseas, vômitos, até dificuldade realmente para urinar, uma redução desse fluxo urinário e até mesmo sangue na urina. Tudo isso faz parte do cálculo renal? Tudo isso faz parte, sim, do quadro de apresentação do cálculo renal. Então, essa dor vem recheada de vários outros sintomas e tem algo interessante ainda. Quem teve cálculo renal, quem nos assiste, que já teve em algum momento cálculo renal, de cada 3 pessoas que tiveram, uma vai voltar a ter novamente. Ou seja, é uma doença que é muito comum na população.
Ou seja, de todas as pessoas que você conhece, 10%, uma em cada 10 vai ter cálculo renal. E dessas, de 3 que tem, uma vai voltar a ter novamente essas crises de cálculo ou a doença do cálculo renal. É muito importante um acompanhamento médico, descobrir, e talvez existem até tratamentos para evitar a formação de novos cálculos, se for o caso da indicação. E aí esse tratamento é medicamentoso, é cirúrgico, porque não há um padrão, né, do paciente com aquela doença. Exato. O ideal é, primeiramente, se a pessoa tem cálculos renais, identificar se é um cálculo que só precisa de observação ou uma cirurgia. Independente do que for realizado, observação ou cirurgia, fazer uma análise no sangue e na urina desse paciente para avaliar de onde vem a formação desses cálculos e propor um tratamento que evite a formação de novos cálculos. Tá? Quando o tratamento é só observar e ver, porque tem pequenos cálculozinhos, isso precisa de um acompanhamento, pois esses cálculos podem vir a crescer. E aí tem gente que relata que se alimenta bem, uma alimentação que não é tão rica em sódio, toma água da forma ideal, mas mesmo assim desencadeia, ou seja, pode ser hereditário, pode ser em decorrência de alguma outra doença? Sem dúvida. Então, essa é uma situação bem importante, um ponto bem importante que você tocou, porque, de fato, existem questões hereditárias que fazem com que na família já tem um histórico ali de cálculo renal. O paciente muitas vezes já chega dizendo, doutor, minha avó tinha, meu pai tinha, minha irmã tem. E existem outras doenças também que predispõem à formação de cálculos, como é, por exemplo, aquelas pessoas que têm excesso de ácido úrico. Que uma doença chamada gota, por exemplo, tem a tendência à formação. Alguns medicamentos, o uso de algumas medicações também promovem essa tendência à formação de cálculos renais. E aí, para quem aparentemente é saudável com relação ao trato urinário, não tem casos na família, se alimenta bem, toma a água, né, na quantidade ideal para aquele indivíduo, e mesmo assim quer tirar essa dúvida, o ideal é procurar um urologista de quanto em quanto tempo? Como é que deve ser a visita regular a esse especialista? Para os pacientes que têm... Hoje em dia, nós estimulamos que as pessoas vão ao urologista mais precocemente, desde os adolescentes, que precisam ali de uma orientação não para cálculos, mas a respeito da vida sexual e de um acompanhamento da sua saúde, até os homens já adultos que precisam ir ao urologista uma vez por ano. Os médicos, tanto urologista quanto nefrologista, têm a capacidade de avaliar e poder orientar exatamente todo o tratamento a respeito do cálculo renal. A diferença entre eles, na verdade, é que o urologista é o médico que faz a cirurgia do cálculo renal, além de acompanhar, e o nefrologista é o médico clínico, o que toma aquele cuidado mais ali no consultório. Maravilha, viu? Tá aí, doutor Rafael, maravilhoso, né? Deu todas as dicas para você que está em casa. Às vezes está aí com uma dorzinha, não sabe o que é, corre para investigar. Não deixa para ficar aí, né? Prostacnando, né? Como é que diz? Né? Deixando para frente, né? Procrastinando, eu acho que eu falei mais ou menos. E aí, o que acontece, minha gente? Deixa para lá, não, é só uma dorzinha, toma um remedinho aqui, daqui a pouco passa. E às vezes você vai piorando o negócio, vai piorando a situação. Então não deixa que piore a situação, não. Corre, vai no urologista, vai no ginecologista, corre para saber o que você tem. Investiga, viu? Homens têm esse problema. Homem é difícil você levar para o médico, viu? Só vai em último caso, meu Deus, quando tá assim, morrendo, aí diz, opa, eu tenho que ir para o médico. Aí às vezes já é tarde demais. Então corre e vai se cuidar, tá certo? Olha, vem cá, você que está em casa, já pensou em transformar o